Piada! Depois da Magnitsky, a Globo agora quer virar uma emissora de direita. Como assim, Deltan? Que história que é essa? Pois é, gente, nesse é nosso encontro não com a justiça, mas sim com a loucura, com a insanidade que parece que está tomando conta do país, eu vou te mostrar duas coisas. Primeiro, qual é a razão oculta da demissão da Daniela Lima que vai te deixar literalmente de cabelo em pé? E segundo, que história é essa de a Globo agora querer virar uma emissora da direita? Bora então aqui direto para o primeiro ponto com essa reportagem que saiu na Folha de São Paulo. Globo demitiu Daniela Lima após pesquisa apontar Globo News como canal de esquerda. Não, gente, não, eu não acredito nisso. Eu tô em choque. Isso aqui é inacreditável. Quem poderia imaginar uma coisa dessas? Quem diria que ter a Daniela Lima como uma grande estrela da Globo News faria as pessoas acreditarem que é um canal de esquerda? Ah, isso aqui é muito surpreendente. Ninguém jamais conseguiria imaginar isso, não é? Se não fosse essa pesquisa, ninguém saberia. Quem podia imaginar? Olha que conversinha fiada aqui. A coluna apurou que o Instituto Quaest fez um levantamento encomendado pela cúpula da Globo News. A pesquisa foi apresentada para os espectadores no segundo trimestre desse ano e nela os assinantes afirmaram que consideram a emissora um canal de esquerda. Quem diria? Quem diria? O público indicou que a linha editorial seria alinhada à narrativa de partidos como PT e PSOL. Além disso, espectadores da Globo News afirmaram que se sentem incomodados com as brigas ao vivo e análises políticas irônicas, numa crítica ao tom informal de alguns apresentadores e comentaristas. Você vai voltar a comer picanha! Você vai voltar a viajar de avião! Tá tudo errado na economia e entenda como isso é bom! 8 de janeiro é terrorismo! Quem diria que com essas pérolas alguém acharia que a Globo é de esquerda, hein? É lógico que eu acredito que essa pesquisa é real, ela diz o óbvio, mas eu não acredito por um segundo sequer que essa é a razão oculta real da demissão da Daniela Lima. Como eu comentei com vocês na primeira análise que eu fiz aqui sobre a demissão da Daniela, ela não foi demitida porque ela é de esquerda, progressista ou porque ela é porta-voz dos ministros do Supremo, é o contrário. Ela foi contratada para a Globo News justamente por conta dessas qualidades, dessas características aí. Por que, Deltan? Porque naquela conjuntura Lula e PT tinham acabado de voltar à presidência. O STF estava mais forte e poderoso do que nunca depois de 8 de janeiro, triplicando seus abusos. E interessava para a Globo e aos seus interesses econômicos bilionários estar perto do poder, estar perto de quem manda e desmanda no país, estar perto do governo da vez e de seus tesouros, digamos assim, de investimentos publicitários, e estar perto dos verdadeiros poderosos, os ministros do STF. E isso causou uma destruição sem precedentes no jornalismo da Globo, de um ideal de imparcialidade, de profissionalismo, com a Daniela Lima balançando na frente da TV com seu celular, recebendo ali notícias do STF direto dos ministros do Zap Zap e falando a versão deles como se fosse verdade absoluta, dando barrigadas como aquela de que tinha sido encontrado o computador da BIM com Carlos Bolsonaro, mentindo, militando, praticando aquele anti-jornalismo histérico, antiético pelo qual ela é conhecida, dizendo que a culpa de grandes eventos econômicos era de algum fake news de um canal específico, pequeno. E, gente, foi tão errado que deu nisso aqui, ó. No resultado da pesquisa, foi apresentada uma nuvem de palavras citadas pelos assinantes e nela aparece o termo gracinha. Gracinha, você já viu essa nuvem? Quando às vezes você quer associar uma marca com outros conteúdos, outros conceitos, você pede para as pessoas fazerem uma livre associação de palavras que vêm à mente quando você pensa naquela marca. E olha a palavra que veio à mente dos espectadores. Gracinha. Gracinha. Esse, segundo a pesquisa, é um dos exemplos do que deve ser evitado em um programa jornalístico da Globo News. Pergunta feita lá na pesquisa. Você gosta da forma como os apresentadores se portam no ar? Foi uma das perguntas feitas aí no questionário. Gente, como pode a Daniela Lima sozinha causar um estrago tão grande desses no jornalismo da Globo, hein?
Tudo bem que a direita já não gosta da Globo faz tempo, mas o jornalismo da Globo News era assim respeitado, considerado profissional, de qualidade por muita gente da elite política e econômica do país que se pauta pelo jornal. E a Daniela Lima, sozinha, ela conseguiu transformar a Globo News em uma espécie de fofocalizando político, uma baixaria. Agora, bora para o segundo ponto que eu prometi para vocês. Vejam só isso aqui e se segurem na cadeira para vocês não caírem para trás. Globo News mudará linha editorial. Como assim, Deltan? O canal D descobriu um dos principais motivos da demissão da Daniela Lima. A Globo News dará uma guinada editorial para a direita. Uma pesquisa encomendada pelos acionistas da Globo apontou que o canal de notícias estava muito esquerdista e que, diante disso, se fazia necessária uma total reformulação do time de âncoras e analistas da emissora, com o objetivo quase impossível de reposicionar a rede como um player aceito pelos dois espectros políticos. E por que o reposicionamento, hein? Porque ela percebeu os erros morais? Porque eles viraram conservadores? Erros morais nos dois sentidos, né? Erros morais e erros de Moraes. Eu vou te dar uma dica. Dá uma olhadinha aqui nessa notícia de julho de 2024, um ano atrás. A audiência da Globo News desaba, perde 38% do público e registra menos de um ponto. Um ponto. Menos de um ponto é o que o pessoal chama aí de traço de audiência. Ou seja, não é nada. E olha isso aqui que foi publicado pelo Metrópolis também em julho de 2024, há um ano. A Globo News, por exemplo, enfrenta uma crise de audiência sem precedentes, registrando índices traço, jargão da TV para designar números extremamente baixos, muitas vezes próximos a zero e de característicos de canais que não possuem grande visibilidade. Ou seja, a Globo News se reduziu a uma insignificância em razão dessa linha editorial progressista, de esquerda, enviesada, que distorce informações, que busca colocar culpa nas fake news, nas redes sociais, por problemas reais causados pelo próprio governo e por aí vai. Ou seja, a Globo News forçou tanto o viés de esquerda progressista que ela praticamente desapareceu. Vamos lembrar que a maioria da população é conservadora. E agora você tem aí duas coincidências para essa mudança de posição repentina da Globo News. A primeira é o desmoronamento da audiência. E aí eles dizem que vão virar agora de direita. Ah, vai dar certo sim, viu? Vai dar certo. Confiamos no seu potencial, Globo. Olha, eu acho até que vocês deveriam contratar amanhã o Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, Caio Coppola, André Marcília, Paulo Figueiredo, Alan dos Santos. Vou também mandar lá também o meu currículo, viu? Só assim para a gente acreditar que isso é verdade, que vocês vão efetivamente dar uma guinada à direita. De quebra, gente, ainda deem um programa matinal lá para o Monark, que aí sim o Brasil vai acreditar que a Globo News está mudando de fato a sua linha editorial. Gente, isso aqui é um escárnio. Sério. Depois de quase 3 anos de apoio escrachado da Globo News ao desgoverno Lula, de cobertura parcial e enviesada contra a Lava Jato, contra a direita, contra Bolsonaro, tendo inclusive ficado nacionalmente conhecida pela cobertura das investigações contra Bolsonaro no Supremo, agora a Globo News quer inventar de si de direita, logo agora, depois da Magnitsky. E essa é a segunda grande coincidência de timing. A mudança vem logo depois da Magnitsky, que indica aí uma mudança dos ventos políticos, riscos criados em razão dessa exposição a Magnitsky. Ah, gente, me poupa. Olha, quer saber qual que é o jornal de direita de verdade, que esse sim merece seu total apoio, que é coerente e consistente do começo ao fim, ao longo dos anos, sendo alinhado com princípios conservadores, cristãos de direita, que você encontra lá toda a linha editorial, ponto a ponto mostrada, dezenas de artigos mostrando a linha editorial do jornal? Esse jornal é a Gazeta do Povo. Ao contrário da Globo, nunca recebeu um tostão furado desse desgoverno e nem de qualquer outro. Se você está cansado, tanto quanto eu, desse tipo aí de jornalismo da Daniela Lima e de outras pessoas da Globo News, eu tenho uma única coisa para te pedir. Apoie quem faz jornalismo de verdade e não recebe dinheiro público, vive só do nosso apoio. Assine a Gazeta do Povo. A Gazeta, ela patrocina aqui o nosso canal, ela liberou para vocês que são inscritos aqui um super desconto na assinatura, R$ 4,90 por mês nos primeiros 6 meses e você cancela quando quiser. É menos do que um pão de queijo, é um cafezinho e assim a gente vai apoiar o trabalho de um jornal que vive das assinaturas porque não aceita receber R$ 1 do governo e assim está comprometido exclusivamente com você.
não aceita esse capacho de ministros do STF, e isso garante que você não vai ver editoriais meia boca, você não vai ver uma Daniela Lima por lá, não. Ali não tem meias palavras. Esses editoriais da Gazeta são as melhores análises que existem hoje na imprensa. Então acessa aí agora, gazetadopovo.com.br/Deltan, e você também pode usar esse QR Code na tela ou clicar no link que fica na descrição aqui no vídeo. Eu vou repetir, gazetadopovo.com.br/Deltan. Assine, fique bem informado, tenha acesso a conteúdos excelentes, apoie um veículo que propicia para você vídeos como esse e ajude a Gazeta a continuar trazendo jornalismo corajoso e comprometido com a verdade, com a justiça e com a liberdade. E aliás, nessa quarta-feira agora tem artigo meu saindo na Gazeta do Povo que você vai poder